Então, a Emerson Ferretti tem aí dentro da sua expertise, não, mas dentro de tudo que planejou fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, Emerson ajustou, está ajustando as coisas, o processo fiscal, está ajustando a questão sobre justamente entender como funciona dentro de cada modalidade, ajustando o recurso, fazendo parcerias, fazendo tudo de melhor e o melhor de tudo isso, fazendo isso com uma transparência absurda e fazendo com que a gente tenha noção do que está acontecendo no Esporte Clube Bahia. Essas reuniões são deveras importantes para o Esporte Clube Bahia chegar aonde anseia chegar, que é um clube que é mais do que um clube de futebol, é um clube de todos os esportes e representar a todos os baianos que aqui vivem nessa terra e dar ao Bahia a melhor manifestação possível aí para funcionar dentro de campo. O Bahia vai enfrentar o Bahia vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre na estreia do Campeonato Brasileiro. E aí a gente sempre pensa quando o Bahia vai ao sul do país, o Bahia sempre é vilipendiado, incompreendido e roubado até, né? E aí vai pegar o Internacional em Porto Alegre, com ainda com algo a definir, que é uma maratona de jogos terrível, né? E a gente tem, no mínimo, um fator aí preponderante. A gente tem, primeiro, a questão do Inter, que vem numa crise sem fim. O Internacional joga aí com um time onde o vestiário aparentemente não está nada legal. A gente vai trazer algumas notícias até sobre isso. O time tem 4 jogos que não vence, sendo 4 empates, ou seja, o Inter está numa crise absurda. Vou trazer até aqui a mensagem, né, do que a gente viu no Twitter do amigo Alexandre Ernest, né, onde o grupo do Inter trabalhou hoje em gramado suplementar. Eu vou tirar o áudio, que a gente não sabe, né, como é que tá o áudio disso aqui. O Inter trabalhou em gramado suplementar, né, visando a preparação do jogo contra o Bahia. Os reservas entraram e trabalharam. Quem jogou pouco tempo entrou também. O empate aí da equipe colorada no seu último jogo, né? O, o Internacional aí não consegue é, é, vencer seus jogos. O clima lá para a equipe gaúcha não tem dado certo. É, dentro de uma questão contra um adversário muito questões a levantar com relação a isso, né? É um time que vai fazer as coisas da sua maneira, né? O trabalho de Kudê do Inter, ele é extremamente questionável, tá? Porque todo mundo olha para o trabalho do Kudê e não gosta do que para poder pegar um Internacional de um trabalho questionadíssimo, um time que não vence há 4 jogos, onde a imprensa local, e detalhe, a imprensa de Porto Alegre, ela pega pesado. A gente fala aqui que a imprensa da Bahia, não, a imprensa de Porto Alegre, a imprensa gaúcha, ela pega pesado, né? O empate contra o Real Tomaiapo, em Porto Alegre, né? Deixou o clima no vestiário terrível, né? Lá o pessoal já pede a cabeça do Kudê, né? E aí, meu amigo, fica tudo muito difícil, né? E aí
o Inter que reforçou o elenco, fez as coisas da melhor maneira, tentou vencer os seus adversários, foi eliminado pelo Juventude, chegou e é um trabalho que, na cabeça dos gaúchos, tem prazo de validade, né? O trabalho do Cudê tem prazo de validade, é um trabalho que, para os gaúchos, expirou faz tempo, o Internacional não consegue vencer, a equipe gaúcha está numa crise sem limite, vai perder Alan Patrick aí pelas primeiras rodadas do Brasileirão, vai ter aí um problema sério, porque alguns dos seus jogadores não estão aí dentro da sua melhor forma, há uma cobrança terrível dentro e fora de campo, os torcedores estão protestando, o Internacional vem de uma crise que é, é algo que nós entendemos bem, né? Porque a gente perde estadual. Ontem o clima na Fonte Nova bem amênico, a torcida incentivando, fazendo a sua parte, mas parecia que se o Náutico fizesse um gol, aquilo tudo cairia por terra. E a gente vê um Internacional com tamanha crise, e crise mesmo. Não é uma crise assim, nossa, o Inter está em crise, o Inter tá perdendo o joguinho aqui e ali, vai se recuperar já. Não, o Inter está numa crise que nem o próprio Inter consegue entender, porque o elenco que o Inter tem não é para estar em crise, o time que o Inter montou não é para estar em crise, é um elenco que na minha cabeça é favoritíssimo aí para essa Série A do Brasileiro, e o Inter não está fazendo por onde. O Inter vem para esse jogo cheio de incerteza e vai olhar para o Bahia como uma possibilidade de se reinventar, mas o Cudê tem uma pressão bizarra, ele já bate um papo com o Magrão em treino, e tem aí uma joia da base também lá do Internacional treinando com né? Queria passar o carro. Por enquanto, a direção do Inter mantém o treinador, né? Blindaram o trabalho do Cudê, né? O goleiro Fabrício, que chegou, que é um novo reforço, vai estar também, treinou também junto com a equipe, é um jogador que vai poder fazer, né? O Inter não vai ter nem Patrick nem Ener Valencia, né? Então vai ser dois desfalques pesados aí para o Colorado, frente ao Esquadrão de Aço no primeiro jogo da competição, né? Vai ter uma pressão muito grande, né? O, o Bahia vai a Porto Alegre, né, como franco atirador, sem pressão nenhuma, para jogar o seu jogo, para tentar vencer, para poder voltar e estrear bem em casa. O árbitro do confronto é o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, ele é FIFA de Pernambuco, com Francisco Chaves Bezerra Júnior e Luiz Carlos da França Costa. No VAR, o Vitor Carmona de São Paulo, trio pernambucano o trio nordestino, tá? Dois pernambucanos e um natalense vão apitar esse jogo entre Inter e Bahia na estreia do Bahia na competição. Esse amigo apitou Bahia 2, Vitória 1. Aí, aqui na Fonte Nova, Bahia 3, América 0, também na Fonte Nova no ano corrente. Ele é de Jaboatão dos Guararapes, a gente já viu esse professor apitando aqui na Arena Fonte Nova, ele que expulsou aí o jogador Matheus Gonçalves por aquele chute criminoso que deu no jogador do Bahia do lado de fora, expulsou bem expulso, acho que poderia ter feito outras expulsões também, mas de fato, são coisas que nós precisamos nos preocupar. Primeiro, com a arbitragem, segundo, com o nível de jogo, terceiro, com a pressão que a torcida do Inter vai exercer sobre o próprio elenco, quarto, sobre o que o próprio Bahia vai fazer de diferente para vencer a equipe colorada.
E aí a gente precisa pensar a respeito dessas coisas que o Inter está fazendo e não está fazendo bem, tá? O Internacional tá ferradinho, ferradinho, porque não está jogando um grande futebol, mas não é favas contadas e nunca deixou de ser favas contadas, porque jogar em Porto Alegre é difícil demais e aí o Bahia vai precisar vencer e fazer as coisas da melhor maneira lá no estádio gigante da Beira-Rio contra um time extremamente complicado que é o do Internacional de Porto Alegre em Porto Alegre. O Internacional é difícil em qualquer lugar e qualquer time desse Brasileirão é difícil em qualquer lugar e a gente não pode subestimar nenhum deles, beleza? Ai, uma aguinha, deixa o like, inscreva-se. Comente, compartilhe. Amanhã às 18 horas teremos outra live.